QuimiTube, residentes em ação. Olá pessoal, no QuimiTube de hoje falaremos das utilidades e perigos da radioatividade. A radioatividade é uma área cujo qual objetivo é o estudo de fenômenos causados por elementos radioativos. Mas para que possamos entender como funcionam, precisamos entender o que é radiação. Basicamente podemos dizer que a radiação é a energia em trânsito, geralmente emitida por uma fonte e transmitida através do vácuo, do ar ou de meios materiais. Podemos ter radiação na forma de partículas, como prótons, nêutrons e elétrons, ou na forma de ondas eletromagnéticas, como a luz visível, raio-x e raios gama. A radiação, embora muitas vezes associada a algo ruim, ao longo dos anos foi melhor estudada e seu funcionamento compreendido pelos cientistas. Isso permitiu utilidades que até o século passado eram impensáveis, como o uso na medicina com exames de raio-x, uso em usinas nucleares e na datação de materiais antigos, além de ainda na medicina ser utilizada em sessões de radioterapia para o combate de células cancerígenas. Mas apesar de todos os avanços e benefícios advindos da radiação, ela, se utilizada ou manipulada de maneira incorreta, pode ocasionar em vários riscos à saúde, como por exemplo o surgimento de câncer, levando até mesmo o indivíduo à morte. Mas quando falamos da radiação como sendo algo perigoso, estamos falando de um tipo específico de radiação, a ionizante. A radiação ionizante é aquela que tem energia para ionizar átomos. Isso significa que ela consegue arrancar elétron de átomos. Essa energia necessária para arrancar o elétron do átomo depende muito do quão ligado ao núcleo do átomo o elétron está. O elemento químico césio, por exemplo, possui elétrons que estão ligados de maneira muito fraca, então não precisaremos de muita energia para remover esse elétron do átomo e ionizá-lo. E onde nós podemos encontrar essa radiação? Nos materiais radioativos. Uma das características dos núcleos radioativos é a instabilidade. Quando um núcleo se torna instável, ele emite partículas na tentativa desesperada de se tornar estável novamente. Essa emissão pode ser de 3 tipos, alfa, beta e gama. Os nomes são letras gregas. A partícula alfa é idêntica ao núcleo de hélio, sem os seus elétrons. A partícula beta é apenas um elétron, e a gama não é uma partícula e sim radiação eletromagnética na forma de raios gama. Em geral, as partículas alfa, que são o núcleo de hélio, podem ser barradas por uma folha de papel. As partículas beta, que são os elétrons, precisam de um pouco mais, sendo barradas por exemplo, uma camada de madeira. Já a radiação gama é mais difícil das 3 e geralmente precisa de uma parede de concreto ou chumbo. É importante mencionar que somente as radiações do tipo raio-x e raios gama possuem energia suficiente para arrancar elétron dos átomos. E por que isso pode ser algo tão perigoso? Arrancar um elétron é um processo quase instantâneo, mas isso pode resultar em quebras de ligações químicas resultando em fragmentos do que antes eram moléculas bem estruturadas. Esses fragmentos podem se ligar a outras moléculas que não necessariamente deveriam estar ligadas. Isso pode acontecer com qualquer molécula do nosso corpo, desde as de água até o nosso DNA. E é nessa parte que teremos sérios riscos da radiação causar danos ao nosso DNA, levando a problemas com consequências irreversíveis, como mutações que podem ser passadas aos descendentes. Pierre e Marie Curie não só foram os primeiros a descobrir os elementos radioativos, como também foram os pioneiros nos estudos da radioatividade. Em 1898, fizeram uma descoberta que revolucionou a história da ciência, a descoberta de um elemento químico chamado rádio, ou, em português, rádio, que é um elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos, sendo encontrado a temperatura ambiente no estado sólido, sendo o primeiro material, por eles, manipulado e analisado com propriedades radioativas. Marie Curie, embora o sobrenome francês, nasceu na Polônia. Foi a primeira mulher a ser laureada com o Nobel e a única a ganhar o prêmio por 2 vezes em áreas diferentes. Também foi a primeira professora mulher da Universidade de Sorbonne, na França. Para conhecer um pouco mais da história de Marie Curie, sugiro acompanhar o filme Radioatividade, disponível na Netflix. Nele, a protagonista é Marie Curie, e lá é mostrado vários acontecimentos e descobertas da brilhante cientista.